Olá, queridos amigos. Hoje é o Dia dos Pais e eu quero trazer uma meditação para todos os pais que estão me ouvindo e para todas as pessoas também, né? O texto é sobre José, um pai que eu considero exemplar dentro da Bíblia. Mateus 1, 18 a 25 diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isto, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. É interessante o exemplo de José para todos que são pais. E eu quero chamar aqui a atenção. Primeiro, José é uma pessoa que jamais agride de alguma forma sua mulher. Pelo contrário, recebe sobre si a vergonha que seria dela. Então vamos entender a situação. Maria se acha grávida pelo Espírito Santo. José ouve isso dela. O anjo apareceu para ela, ela deve ter contado para José. José ouve isso dela. Veja bem, dentro do contexto, dentro da época, José, que só tem a palavra de Maria, acreditaria nela? Quem garantia para ele que ela não teria cometido algum adultério? Veja, eles estavam noivos, mas já comprometidos. E na sociedade daquela época, o ser noivo já era uma espécie de contrato de casamento. Tanto é que noivos, quando se separavam, precisavam se divorciar naquela época. Então, quem garantia a José que Maria estava falando a verdade? Só tinha a palavra dela. Aí, nesse meio tempo, o anjo aparece a José e diz a ele: olha, Maria está grávida do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que fez com que ela ficasse grávida. Então, receba Maria como sua mulher. Por quê? Porque ele estava intentando deixá-la secretamente. O que é isso? Veja, se ele tinha dúvida, se ele sabia que o filho não era dele e tinha dúvida de que poderia ser de outra pessoa, de outro homem, e não como Maria havia dito, ele pensou, mas como era justo e a amava, ele disse: eu vou deixá-la secretamente. Ele deixando secretamente, ela aparecendo grávida, qual é a ideia? A ideia é de que ele teve relações com ela e depois a abandonou. Então, nesse caso, quem passaria a vergonha seria ele, porque ele não cumpriu o seu papel de marido, de noivo-marido. Ele não cumpriu o seu papel, antes a abandonou sozinha, grávida. Em outro caso, se fosse de outra forma, e ele dissesse publicamente, Maria aparece grávida, ele dissesse publicamente: não é meu filho, Maria poderia ser morta, apedrejada por adultério. Então, ele assume para si a vergonha de Maria. A vergonha de Maria. Ele vai deixá-la secretamente para assumir a vergonha. Ele é que se passaria por culpado. Era o nome dele que iria, vamos dizer assim, para a lama. Mas ele assume isso.
Só que antes dele fazer isso, por amor à sua Maria, o texto diz que o anjo então lhe aparece e diz: não faça isso, receba ela, é do Espírito Santo, e ele então, convencido disso, faz o que o anjo ordenou. Observa aí, ele assume a vergonha que seria de sua mulher. Ele não agride Maria, ele não a ofende, ele não fica com ironias ou sarcasmo. Será que esse filho é do Espírito Santo? Não. Ele faz de tudo para que Maria e o filho fiquem bem. Ele faz de tudo para que ela fique bem, mesmo que ele leve a culpa. Dentro das circunstâncias, tá? Quando ele sabe que Maria, pelo anjo, Maria está realmente grávida do Espírito Santo, ele permanece ali, ele cumpre o que é dito. Maria é um exemplo de pai porque ele não agride a sua esposa. Ele não envergonha a sua esposa. Ele não faz pressões psicológicas contra a sua esposa. Ele não xinga sua esposa. Ele trata bem, ele trata com amor. E isso é exemplo de pai. Exemplo de pai é alguém que trata bem a mãe de seus filhos. Exemplo de pai é alguém que faz o bem para seus filhos. Faz o bem para a sua mulher, para sua companheira, seu companheiro, no caso de relacionamento homoafetivo. Pais são pessoas que amam a sua mulher, que amam suas esposas. Então, isso é uma primeira coisa. Como é bom numa família quando os filhos veem que seus pais se amam. Que ele, o casal, está junto, está unido. Tem seus problemas, suas brigas, suas divergências, mas tudo é resolvido com amor. Tudo é resolvido no diálogo, na compreensão. E isso é algo bom. Um segundo exemplo é que José é um pai que cuida do seu filho. Veja, ele cuidou desse filho, ele seria o pai por adoção, ele não é o pai natural desse filho, mas ele ama esse filho e cuida desse filho como seu, que é o que acontece na adoção. Os pais por adoção são pais e cuidam e devem cuidar bem de seus filhos. Aqui temos o caso de José, que cuida e muito bem de seu filho Jesus. Tanto é que ele lhe dá o nome de Jesus e deu-lhe o nome de Jesus. Dar o nome era uma função paterna naquela época, era o pai que dava o nome. E ele dá o nome de Jesus. O anjo tinha dito para ele, coloque o nome Jesus. Jesus significa Yahvé, o Jeová do Antigo Testamento, né? Yahvé é salvação. Então, dê esse nome a ele. E ele, então, José dá esse nome a seu filho. Dá o nome a seu filho, de Jesus. E, muito mais do que isso, ele vai cuidar de seu filho. Quando Jesus está com 12 anos e eles o levam ao templo, e Jesus então some da presença deles, eles vão em caravana e quando estão voltando, eles acham que Jesus está com as outras crianças, vão procurar, não o encontram, voltam para Jerusalém. O texto diz que eles buscaram Jesus em Jerusalém por 3 dias. Veja, 3 dias ali procurando Jesus e não o encontraram. Até que o acharam no templo, sentado no meio dos doutores. E aí a mãe dele faz uma pergunta. Lucas capítulo 2, 48. Quando viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Ou seja, ele cuida de seu filho. Quando percebe que seu filho está perdido, ele volta. Ele fica 3 dias lá, ele e Maria, procurando esse menino. É um pai que ama seu filho, que cuida de seu filho. E ela diz, nós estávamos ansiosos para encontrar você. O ansioso era dos dois.
era dele também, de José. Então é alguém que se preocupa com seu filho, alguém que tem sentimentos por seu filho, alguém que ama seu filho. Ele fica apreensivo, ansioso, porque seu filho se perdeu e ele vai atrás. E ele não volta para sua casa antes de encontrar seu filho. É um pai que cuida seu filho com amor, com carinho. É assim que se deve ser. Esse contato com o filho, esse carinho. É interessante no texto que quem fala é Maria. Parece que José é aquele homem meio tosco, que é de poucas palavras, ele é mais de ação. É interessante, você não encontra palavras de José no texto bíblico, você encontra de Maria. De José, não. Parece que é aquele sujeito assim que não é de falar, ele é de cuidar, de fazer. Mas é assim que ele se expressa. Ele tem sentimentos por seu filho. Ele busca e zela pelos seus filhos. O texto bíblico, conforme meu entendimento, é o entendimento evangélico protestante, José, depois que Jesus nasceu, José teve relações com Maria, teve outros filhos e filhas. De todos os seus filhos, José cuidou. Aí, quando falam de Jesus lá na frente, dizem assim, não é este Jesus, né? Não é este o filho do carpinteiro? Ou seja, José ensinou sua profissão a Jesus. E ensinou os outros filhos também. E dessa forma, José, vamos dizer assim, fez o possível para que ele vivesse bem. José o colocou na vida adulta, na vida do trabalho, e dessa forma o ajudou a viver. Tanto é que Jesus teve a mesma profissão de seu pai, assim como seus irmãos também tiveram a mesma profissão. Dessa forma, José, ele cuida e prepara seu filho para a vida. Esse é outro exemplo. Pais precisam preparar seus filhos para a vida, com conselhos, com orientações, ensinando já algumas coisas, ensinando o filho a ser correto, a ser honesto, ensinando o filho a agir de uma maneira boa, ou seja, prepará-lo para a vida. Pais que descuidam desse cuidado podem deixar seus filhos à mercê da marginalidade, à mercê de fazer coisas erradas, de não ter boas regras de vida, bons comportamentos, bons princípios, mas pais devem se preocupar também com esses princípios. Os pais que fazem assim, os pais que agem assim, tratam bem sua companheira, têm sentimentos pelos seus filhos e agem de acordo com esses sentimentos bons. E preparam seus filhos para a vida no sentido ético, no sentido de exercer valores na vida, cumprem sua função de pais. E são honrados por Deus. Honrados por Deus. Deus honra aquele pai que age de uma forma sábia, que ama seus filhos, que cuida deles e que os prepara para a vida e que depois os deixa viver. Porque os pais não podem controlar os filhos a vida inteira. Quando os filhos se tornam adultos, deixe que eles vivam suas vidas, façam suas escolhas. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão me ouvindo. Que Deus abençoe vocês e que a paternidade de vocês seja uma paternidade que faça os seus filhos crescer, os seus filhos se tornarem homens e mulheres de bem. Deus abençoe todos os pais.